Bem-vindo! Nesse último episódio sobre Marcos, vamos dividir o programa em duas partes. Primeiro, vamos falar sobre todo o capítulo 16, ou seja, os versículos 1 a 20. Na segunda parte, vamos discutir o fato de que muito teólogo acredita que os versículos 9 a 20 não devem aparecer no cânone bíblico. Para explicar o capítulo 16, de novo, eu dou as boas-vindas ao pastor e professor Paulo Henrique. Xavier, é muito bom estar aqui com você mais uma vez, nesse conteúdo maravilhoso que nós produzimos aqui sobre o Evangelho de Marcos. Trabalhamos o capítulo do 1 ao 5, trabalhamos do 6 até o 10, trabalhamos do 10 até o 15º e agora essa última parte para falar justamente de coisas mais técnicas. É muito bom ter você aqui em nossa companhia. Quero te agradecer o privilégio de estar aqui como convidado para trabalhar isso com todos os nossos telespectadores e pedir, claro, com carinho e atenção para que você se inscreva no canal, compartilhe nos grupos da igreja, em todas as mídias sociais e comente. Será que você tem dúvida? Deixa aqui que ao longo das exibições eu me comprometo a responder vocês todos os questionamentos. Obrigado, Xavier. Obrigado, pastor. E vou sentir saudade, né? Porque vai ser o último sobre Marcos. Me peçam de volta. Um dia você volta. Mas vai ser muito interessante, porque tem duas partes. Vamos falar mais, mas vamos começar um pouquinho como o capítulo 16 inteiro, sem abordar depois essa parte mais polêmica, né? Do canono bíblico, se deveria ficar os versículos 9 a 20 ou não na Bíblia. Perfeito, Xavier. E eu vou ler você pode ler talvez os primeiros dois versículos? Marcos capítulo 16, o verso 1 e o verso de número 2. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Obrigado. Então, a minha primeira pergunta: por que havia mulheres no domingo de manhã e não os discípulos homens? Onde estavam esses discípulos homens, os 11 discípulos principais de Muito bem, Xavier. Essa pergunta é uma pergunta muito boa e é importante, inclusive você que é mulher, até homem também, que acompanha esse programa, é interessante. Quando você fala de detalhe, Xavier, e aí os homens como nós que me perdoem, mas quem gosta de detalhe é mulher. Mulher é detalhista, mulher presta atenção. E além de mulher ser detalhista, existe algo aqui da cultura judaica. Esse lance, né, essa ação, essa atitude, esse trabalho de embalsamar o corpo, ele vem da cultura judaica. Só que se você pegar Mateus capítulo 28, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20, tem um registro de que eles estavam para entrar no sábado, só que no sábado você não pode fazer nenhum tipo de serviço. Então os outros evangelistas narram a ideia de que na sexta-feira, até às 17 horas, essas mulheres já tinham ido até o mercado, né? Em outros lugares do Brasil vão falar feira, comprado essas iguarias, comprado os perfumes, os bálsamos e deixado tudo pronto, estocado. E no outro dia, bem cedo, é bem provável que aqui, até um dado importante, que elas vão de madrugada, porque o percurso é muito grande até chegar no local, e elas vão de madrugada, chega no sábado bem cedo, chega no domingo bem cedo, para cuidar do corpo de Jesus e embalsamar. Então, onde estavam os homens? Os homens, com certeza, estavam dormindo, esperando algum outro tipo de resposta, e eles não teriam esse trabalho de embalsamar o corpo. Esse trabalho era específico das mulheres. Mas nem no mercado ou nem na feira, os homens tiveram coragem de ir. Isso ficou a cargo das mulheres. Mas tem uma Maria aqui, é bem provável que essa Maria, que ele fala mãe de Tiago, ou tem um outro texto que vai falar também, a Maria, mãe de José, é bem provável que uma dessas Marias fosse a mãe de Jesus. E ela sendo a mãe de Jesus,
Ela cuida de toda essa questão, porque se tratava do filho dela. Sim. Ainda estava no período de luto, né? O período aqui era o terceiro dia. Normalmente se tem um luto de 30 dias na cultura judaica. Então imagina ela se deparando com o corpo do filho dela que morreu, com todo aquele outro contexto. Então por que não estavam os homens? Porque esse não era o papel dos homens, porque os homens não são tão detalhistas como as mulheres. Por isso que elas compraram, chegaram bem cedo e quando chega lá, tem uma surpresa. Obrigado. Muito claro, né? Não ia entender sem a sua explicação. Agora, você poderia ler também os versículos 3 até 5 e depois faço minha segunda pergunta, que também é um pouquinho complicada, vamos ver. Repetindo o versículo 3, diz assim: perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas à direita e ficaram amedrontadas. Obrigado. Então, minha pergunta, acho que é simples, né? Todo mundo ia fazer. Quem era esse jovem sentado, vestido de branco? Porque vamos supor que uma pessoa comece para ler Marcos e não lê, por exemplo, o João, ou especialmente o Mateus e o Lucas. É difícil de entender, né? Mas nos ajuda a começar. A gente está no começo do ano, Xavier, e existe um costume muito grande nas igrejas brasileiras, isso é oriundo da Europa, de que nós devemos fazer uma leitura corrente da Bíblia. Então começa uma briga desenfreada das pessoas que querem fazer uma leitura da Bíblia em um ano. É dividido por capítulos diariamente, 5 capítulos em média, para você conseguir fazer essa leitura da Bíblia em um ano. Sim. E esse tipo de leitura, na verdade, ele mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque quando você faz uma leitura técnica, eu tenho falado ao longo dos programas e também aos meus alunos, que nós temos 4 tipos de leitura. A primeira leitura é quando você faz uma leitura de conhecimento. Você não conhece o texto, você faz essa leitura. O segundo tipo de leitura é uma leitura de mapeamento. Quando você já conhece o texto e agora você vai mapear aquele texto para que você consiga compreender. O terceiro tipo de leitura é quando você começa a fazer as perguntas do texto que você não compreendeu. E o quarto tipo de leitura é quando você pega todas essas 3 anteriores e começa a responder as perguntas do texto. Ninguém vai fazer esse tipo de leitura em um ano. E por que eu estou dizendo isso? Faço essa introdução. Porque se você pegar Marcos, capítulo de número 16, existe então algo chamado de evangelhos sinóticos, que nós falamos no programa anterior, quando ele tem algum grau de semelhança. Para você que gosta de fazer uma exegese, para você que gosta de fazer uma análise um pouco mais técnica, não dá para ler apenas o que o Marcos fala. Você precisa ler o que João fala, o que Lucas fala quando fala junto o João e o Mateus, para você compreender a ideia, respondendo a pergunta depois da introdução. Quem era esse jovem que Marcos fala? Esse jovem, na verdade, ele era um anjo. Lógico. O texto e eu acredito que tem uma pergunta sequencial muito boa, mas o texto de Mateus capítulo 27, versículo de número 64, diz assim: ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham discípulos o roubando o corpo e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, rompendo Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança. Se você pegar, então, ali no sepulcro, tinha os guardas que estavam vigiando realmente a porta da entrada do sepulcro, para não acontecer nada. Aí o texto de Mateus capítulo 28, versículo de número 2, diz assim: e eis que sobreveio um grande terremoto. Esse detalhe o Marcos não trabalha, só que se você não acompanhou ainda um primeiro programa, eu te desafio a pegar o programa 1, né? Inclusive eu pedi até para a produção deixar o link do primeiro programa ou de todos os outros programas nomeado, programa 1, 2, 3 embaixo com link, para você ter o acesso. Você vai entender o que eu falei no primeiro programa quando a gente começa a detalhar a ideia de qual o propósito de Marcos, para quem ele escreve, por que ele escreve, tudo isso vai fazer a diferença e você vai conseguir compreender. Retomando a leitura, versículo de número 2, um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu,
Um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Qual que é a visão de Marcos? A visão de Marcos é entender que tem um jovem ali. Por que ele traduz com o jovem? Porque ele não tem a ideia de espiritualizar para quem ele estava escrevendo. Ele queria trazer uma visão humana, uma visão normal. E a visão que ele tem realmente é de um jovem. Só que a visão de Mateus tem uma outra visão. Ele diz, o Marcos não fala do terremoto, o Mateus fala. Ele diz assim, aí ele vai falar da aparência do jovem, que era um anjo. Então era um anjo jovem, unindo as duas informações. Versículo 3, sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram mortos, como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Presta atenção, Lucas vai narrar outro episódio. Lucas vai narrar em outra história. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente, só para contar de detalhe, mas uma pergunta responde a outra. Quem era esse jovem? Esse jovem era um anjo que desceu dos céus com a responsabilidade de remover a pedra para Jesus sair porque ele ressuscitou, para espantar os guardas e para mostrar para os seus discípulos em primeira mão para as mulheres que ele não estava mais ali e para anunciar para essas mulheres, mandar o recado para os discípulos que ele ressuscitou e que ia aparecer lá para os discípulos quando o recado fosse dado. Obrigado. Me parece, para fazer um comentário também geral sobre Marcos, que Marcos é quase um trabalho mais de jornalista, mas não um jornalista que está, por exemplo, ou de esquerda, direto, é quase um trabalho de um jornalista objetivo. Bem imparcial, né? Bem imparcial, e ele não trabalha nada da moral, né? Sim. O que é impressionante em Mateus é o Sermão no Monte, do capítulo 5 até 7, o 8, que é impressionante, que é muito pesado para nós cristãos, né? O Marcos não fala disso. É interessante você falar. É uma descrição. Ele não trabalha a parte mais espiritual, o de João, né? Sim, quando a gente lê os evangelhos, o Xavier, a gente precisa entender os evangelhos sinóticos, a gente precisa entender a preocupação de cada discípulo, de cada... O objetivo, exatamente. Né? O objetivo dele é mostrar os fatos. Ele quer narrar os fatos, mas ele não quer colocar detalhe. Por exemplo, você viu um juiz pergunta assim para alguém, num desenrolar de um processo, a testemunha, você viu esse homem? Vi. Aí pergunta para outra pessoa, você viu esse homem, ele estava com que camisa? Não sei. Alguém vai olhar a cor da camisa e alguém não. Lógico. Mas isso não significa que o homem não estava lá. Aliás, é bom porque minha outra pergunta, né, já imagino, é por que os evangelhos de Lucas e João falam de 2 anjos e o evangelho de Marcos e Mateus de apenas um anjo? Essa pergunta é muito boa, Xavier. Inclusive, vou abrir até o texto aqui. Lucas capítulo 24, do versículo de número 12, né, em diante, ele vai trabalhar essa questão. Na verdade, o versículo de número 4. Lucas capítulo 24, versículo 4. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Detalhe, é por isso que você precisa fazer uma leitura dos 3 evangelhos para você conseguir entender a narrativa. E isso que eu vou falar para vocês aqui é em primeira mão, é exclusivo do canal Fórum de Teologia, é exclusivo, direto para você. Olha que importante, Xavier. Primeiro, quantos homens eram? 1 ou 2? 2. Marcos e Mateus erraram? Não. Olha o detalhe. Primeiro, quando você pega a análise de Lucas,
ele vai dizer então que desceram 2 homens. Mas Marcos só narra um homem. Marcos não fala das vestes, Mateus fala, Lucas fala. O único que tem as vestes brancas como a lã e como o raio e a luz do sol descrito em Apocalipse é Jesus. O que acontece? Esse anjo recebe uma ordem dos céus, um anjo, que era o jovem que Lucas narra. Ele desce do céu, então ele vai, remove a pedra. Quando ele remove a pedra, eu estou narrando a história, como aconteceu a ressurreição de Jesus e como foi o fato de tirar a pedra e até o fato de aparecer então 2 homens e não um. Então esse anjo desce, que é o jovem, com poder sobrenatural, ele arrasta a pedra, que tinha que ser por vários homens. Jesus sai de dentro do sepulcro e fica do lado desse anjo. Quando as mulheres olham, o fato de abaixar o rosto em terra é um ato de adoração. Então você fala assim, essas mulheres adoraram o anjo? Não, esse anjo estava acompanhado com Jesus, que saiu do sepulcro, sentou junto com eles. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que está Jesus? Fala ali 2 homens. Presta atenção, na referência da luz do resplandecente, a Bíblia não trata nenhum anjo com essa luz resplandecente. Segundo ponto, quando fala assim, lembra das palavras que foram ditas. Ele morre e ressuscita ao 3º dia. Foi entregue aos homens. Tudo isso Jesus já tinha falado, ele só usa as mesmas palavras. E é interessante que Mateus, ao invés de Lucas, fala assim, o anjo dá uma ordem para elas, vão e contem aos meus discípulos, ou contem aos discípulos. Uhum. E quando vocês chegarem lá, é só você ler o texto de Mateus, quando vocês chegarem lá, eu estarei na frente para falar e aparecer para os discípulos. É quando o texto fala do caminho de Emaús. Sim. Fato. Quando ele termina de falar, fica só o jovem, que é o anjo. Jesus sai e vai aparecer no caminho de Emaús e vai aparecer dos jovens lá. Então é por isso que na visão de Marcos tem só um jovem. E na visão de Mateus ele pega o início da história. Então nós temos 2 jovens, né? Que seria então, não é que 2 jovens, 2 anjos ali na mente de quem estava. Era um jovem que era anjo, o outro era Jesus. Depois aparece só um porque Jesus sai, que ele ressuscitou e vai aparecer então no caminho de Emaús. Faz sentido, né? Obrigado por essa explicação. De novo, muito claro. Agora eu quero fazer uma pergunta sobre Maria Madalena, porque ela aparece 2 vezes nesse capítulo 16. Quem era ela, tão famosa, especialmente na Igreja Católica, na cultura popular, no Brasil, na Europa, no mundo inteiro? Dê um pouquinho de explicação. Primeiro, seria interessante a gente falar que o nome Maria ele é muito comum, né? No Brasil, na Europa, em Portugal, na Espanha. O nome Maria ele é muito comum. De onde vem? Qual é a origem do nome Maria? O nome Maria ele pode ter origem duvidosa, mas a sua raiz em egípcio, Marie, em egípcio, ou então em hebraico, que seria Miriam, ou Miriam, ou Mirniam, dependendo se for um sotaque sefaradita ou askenazita. A irmã de Moisés tinha esse nome. O nome dela, clássico falando, é Maria, mas você tem então Miriam em hebraico. Esse nome comum, o nome da mãe de Jesus era Maria. Aqui a gente tem as 3 Marias. Sim. Tem cidade chamada de 3 Marias, tem bairro chamado de 3 Marias, tem rua chamada de 3 Marias em São Paulo, espalhado pelo mundo inteiro. Miriam de Magdala, ou Maria Madalena, ele tem 2 viés dentro do escolasticismo da teologia. Primeiro, alguns associam essa Maria Madalena como sendo aquela prostituta que Jesus encontra com ela e expulsa dela os demônios. Em Lucas 8, né? Isso, exatamente. Alguns pais, né, da igreja associam essa Maria Madalena com essa mulher. Outros pais da igreja associam essa mulher como a Maria de Betânia. Só que na atual conjuntura, alguns teólogos, alguns especialistas do Novo Testamento não fazem essa junção. Então ela continua sendo a Maria
de Magdala. E por que então ela recebe o nome de Maria Madalena? É bem provável que essa expressão Magdala seria uma região de uma província ali na parte de Jerusalém que tinha uma área de porto, né, ou portos que tinham passagem de barco, de mar, né, pessoas que ficaram ali, o nome naquela região. Então, ela morava naquela região, ela recebe então o nome daquela região. É bem provável então que ela seja Maria de Magdala por morar numa região que tinha bastante mar, bastante lago. Eu entendo que é uma questão de escolha. Tem possibilidade, mas falta algumas provas para dizer que ela era essa mulher demoníaca, e tem a possibilidade de dizer que ela era Maria de Betânia. Tem uma coisa, eu encerro essa resposta aqui, que é muito difícil na Bíblia, que uma hora, em vez de ele usar o nome e o sobrenome, ele usa só o primeiro nome. E aí, pelo contexto, você tem que apelar pelo contexto para tentar entender realmente de quem ele está falando. Então, essa era uma mulher que Jesus amava muito, essa era uma mulher que vai derramar nos pés de Jesus o perfume mais caro, ela vai demonstrar um amor e um carinho muito grande por ele. Tem teoria também que fala que ela era rica, né? E também eu vi que pode ser Madalena, né? Uma pequena cidade no Mar do Galileu, né? Mas como você falou, é difícil de ver a origem e talvez não é tão importante. O que importa aqui é de saber se essa Maria Madalena era diferente da outra Maria, né? A Igreja Católica trabalha muito, né? O Vaticano II agora acho que fala claramente que são duas Marias diferentes, distintas, né? Surgiu ultimamente, Xavier, surgiu uma reportagem, né? um texto falando que Jesus teve um relacionamento com essa Maria Madalena e que ele teve filhos com ela. Sim, um manuscrito tem que surgiu, né? e tudo mais, mas assim... O Código da Vinci. O Código da Vinci. Isso é mais mitologia, né? Mas quem sabe? Não tem como provar, enfim. Mas é bom para você pesquisar também. Jesus não se casou, não teve uma vida com ela e ele não veio com esse propósito. É bom para fazer sucesso para Hollywood, mas exatamente, isso não é muito bonito. É bem fantasioso, isso não é ortodoxia, né? Isso Agora, uma coisa que é interessante, que o pastor suíço Daniel Arnaud, né? Eu trabalhei muito esses programas com esse pastor Daniel Arnaud da Suíça, que é teólogo também. Ele fala que o aparecimento de Jesus vai crescendo, né? Primeiro para uma mulher, que a gente falou, Maria Madalena. Depois, para duas pessoas que caminaram, acho que não sei se era discípulo, depois podia explicar. E o final, para 11 discípulos, né? Interessante ver esse crescimento, né? Primeiro 1, 2 e 11. Talvez é uma metáfora de, hoje em dia, temos quase 3 bilhões de cristãos, né? De 1, 2, 11, 3 bilhões, né? Impressionante. No âmbito eclesiástico, fala assim, Deus não faz acepção de pessoas, mas naquele momento Jesus tinha a prioridade de aparecer para quem? Porque Jesus conhece o nosso interior. Então ele sabia quem estava mais angustiado, quem não estava. Quem esperava mais a ressurreição dele numa questão de impaciência, de vontade de vê-lo e até para saber se realmente os 3 dias e 3 noites iriam se cumprir. Então ele aparece para as mulheres, pensando no ofício prático, pegando a visão que essas mulheres estavam lá, porque já pensou se ele aparece para os homens e deixava as mulheres lá, desamparadas? Jesus é muito inteligente. Por ser Deus, ele sabe o que ele faz, onisciente, onipresente, onipotente. Ele aparece então para as mulheres, aparece para os homens e depois vai aparecer para os 11. Alguns especialistas, numa linha um pouco mais espiritual, que é uma linha que você gosta, a linha de comparação, a linha de simbologia, sim, algo no judaísmo chamado de gematria, que você pega os números e faz uma análise para saber se dali. Eu não fiz análise, eu entendo um pouco de gematria, não é numerologia não, tá? Calma aí. Isso pode sempre a confusão, né? É uma análise dos números judaicos, que antigamente acontecia muito isso. Normalmente o 7 é o número de Deus, que as pessoas falam, isso era muito comum dentro da interpretação judaica. Pode fazer uma análise,
mas a priori seria essa questão funcional. Jesus aparece para as mulheres primeiro porque seria funcional, Jesus aparece para os dois porque seria funcional, e depois Jesus aparece para os 11 porque seria funcional. Ele trabalha numa questão mais prática. Entendo. E, de novo, o teólogo Daniel Arnaud, no livro dele, ele fala que o fato de Jesus aparecer na Galileia, depois, né, porque o João também trabalha isso, João, Mateus, Lucas, e não apenas em Jerusalém, no templo, mostra que a igreja seria missionária, né? Tem quase uma profecia aqui. O que você acha dessa interpretação, né? É verdade que poderia aparecer só em Jerusalém, mas não, vai na Galileia, né? Ô Xavier, você falou da Galileia, o pessoal que está nos assistindo agora já deve ter escutado, tem um louvor, um hino cristão agora, um corinho de fogo, né, que o pessoal fala, que ele canta assim, ó, grandão, grandão da Galileia, quem é mais pentecostal sabe, né, então fala que Jesus é o grandão da Galileia. Por que é o grandão da Galileia? Porque na Galileia, Jesus, ele viveu muito tempo lá. Sim. E ele realizou muitos milagres lá. 3 anos de ministério, né, basicamente. Muito tempo, então ele era muito querido na Galileia. Teoricamente, Galileia era a casa dele. Ele nasce em Beit Halen, né, seja, ele nasce em Belém, sim, mas ele vai viver muito, ele viajava muito, mas na Galileia foi o lugar que ele desenvolveu, o lugar que ele cresceu. O Nazaré, lugar que ele, né? Exatamente, Nazaré também. Alguns falam Nazaré da Galileia, alguns associam uma região próxima ali. Então, nesse lugar, ele tinha muitos discípulos. De novo, uma ideia funcional. Jesus sempre vai se manifestar para quem está interessado nele. E esse pessoal da Galileia tinha na sua memória, ele vai embora, mas ele vai voltar. Ele vai embora, mas ele vai ressuscitar. Então ele aparece porque as pessoas estavam ansiosas e esperando. E é como você disse, quando você vê a promessa do Ide, permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e ser-me-ão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, e aí ele vai falar todas aquelas regiões. Por quê? Porque ele sabe que ali aquelas pessoas têm vontade dele, anseia por ele. E hoje em dia, Xavier, abrindo aqui um parênteses, é assim, quem bate, encontra, quem busca, acha, quem ora, tem resposta. Por quê? Porque Jesus gosta de relacionamento. E é por isso que ele aparece na Galileia. Sim, obrigado, né? É uma linha talvez mais funcional, pragmática, e o outro pastor trabalha uma linha mais metafórica, simbólica. Mas acho que as duas linhas não... Convergem, né? Convergem, não tem oposição. O pastor Daniel Arnaud, ele, qual que é a visão dele com relação a esse ponto? Tem uma questão um pouquinho diferente assim que você chegou a ler? Não, é que eu falei, né, que é ele talvez vai ver mais uma profecia aqui, sim, o fato de aparecer em Galileu, e você complementou que pode ser uma coisa também mais funcional, lógica, né, da história, né, mas os dois não tem oposição, eu vejo, não. Agora, uma coisa que é muito importante, acho, porque, como lemos no versículo 10, as pessoas como Maria Madalena, de novo, não acreditaram nela, né? Porque ela fala, eu não sei se quando ela fala pelos 11, né? Ou ela fala para alguns discípulos, para quem ela fala? Ela chama Pedro, né? Normalmente está ali Pedro e Tiago. Fica difícil entender Pedro, Tiago e João, na leitura de Marcos, né? Sim. Temos fazer uma leitura mais ampla. Porque senão ficamos perdidos, né? Porque normalmente, assim, com Jesus sempre estava Pedro, Tiago e João. Então, será machismo de não acreditar numa mulher? Será o discípulo não entende nada ao final da teologia? A gente fazendo uma análise bem lógica, bem provável que esses dois discípulos vai lá e conta para Pedro, né, o primeiro ali. Então tá Pedro e mais alguém, provavelmente seja Pedro, Tiago, ou Pedro, Tiago e João. Ela vai e conta para Pedro, Tiago e João, só que Pedro não acredita. É justamente isso que você está dizendo. E por que não acredita? Porque existe sim um machismo nesse contexto e existe uma ideia de prioridade. Porque Jesus disse assim, Pedro, você me ama? Se você me ama, quando você se converter, cuida dos seus irmãos, em outras versões, apacenta minhas ovelhas. Na mente de Pedro, porque muita gente coloca, inclusive a Igreja Católica, Pedro foi o primeiro Papa, foi o primeiro pastor da igreja ali, ele aparece discursando em Atos capítulo 2, Jesus deu a responsabilidade para ele, né, para trabalhar essa questão. Então,
no coração dele, ele seria o primeiro a receber a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou. Mas não, Jesus usou aquilo que era da disposição. Por exemplo, Jesus ia lá e ia acordar os caras que estavam dormindo, que não se preocupou em comprar nardo, que não se preocupou em comprar perfume, que não ia levantar de manhã e que não ia estar na porta do sepulcro. Perdeu a bênção. Às vezes Deus quer me abençoar e eu tô como? Tô lá e não era isso. Por que Jesus fez questão de aparecer para as mulheres? Para romper um silêncio. Porque nenhum homem daria voz às mulheres que traria uma notícia de primeira mão, estrondosa, que ia balançar aquelas estruturas, porque era profecia e era promessa. Só que eles continuam fazendo aquilo que não era a vontade de Jesus. Jesus usou as mulheres para contar para Pedro, Tiago e João. Pedro não acredita. Aí Jesus vai e aparece. Aí ele acredita. Aí Jesus faz o mesmo para ele aprender. Pedro vai lá e conta. Na verdade, quem contou para Tomé não foi as mulheres, foi Pedro. Sim. Jesus responsabiliza Pedro a contar. Quando ele chega lá, Tomé fala assim, eu só acredito vendo. Tocando. É a mesma coisa. Pedro não quis desacreditar das mulheres, aí ele sentiu a dor lá. Não acreditou, quando Tomé não acreditou. Então, assim, Jesus ele usa as mulheres porque ele não faz acepção de pessoas e ainda é para frisar e priorizar que as mulheres são muito importantes e valorizadas no ministério de Jesus. Por isso que a gente fala que a Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos, né? Sim. No sentido da primeira... Uma mulher missionária, né? Aquela que vai à frente ali, recebe as responsabilidades para anunciar. Vamos falar, e não a Pedro, né? Agora também, no versículo 14, no mesmo sentido, na mesa em frente dos 11 discípulos, o Jesus os culpa por não acreditar, né? Por que você acha que... E depois podemos conectar com uma segunda parte, né? Porque tem algum teólogo que fala, mas essa parte não existe, então não... Por isso que Jesus é um pouquinho pesado aqui. Eu não fiquei ofendido, eu acho que Jesus é no seu papel. Não acredito, por que você não acredita, né? É complicado, Xavier, porque assim, quando Jesus chama a atenção deles, dizendo assim, por que vocês não estão acreditando, por que vocês não creram, tem duas questões a gente analisar aqui. A primeira é porque eles não acreditaram, não foi nas mulheres. Aqui Jesus briga, eu acredito que seja autêntico, é porque eles não estavam acreditando na profecia. Sim. Porque se você pegar historicamente... Ceticismo total. Ceticismo total. Não acredito, mas... Exatamente. Durante 3 anos foram com ele e não entende, né? Exatamente. Por exemplo, se você pegar qual o histórico de ressurreição que aconteceu no período anterior a esse de Jesus? Você tem o Lázaro, né? E você tem a filha de Jairo lá, não estava doente. Mas o senhor, a sua filha morreu. Teoricamente você tem 2 casos. Mas o caso de Jesus, isso aconteceu com eles, mas quando acontecer na casa dos outros, tudo bem. Quando acontece com você... Teoricamente, você vai virar um cético de primeira. E eles não estavam acreditando na profecia. Porque se eles estivessem acreditando na profecia, eles iam acreditar nas mulheres. Se cumpriu. E Jesus estava deixando claro. Foi destinado o Filho do Homem a morrer, a padecer 3 dias no seio da terra, ressuscitar ao 3º dia, ascender aos céus. Não acreditaram. Jesus vem, bate, briga. Sabe aquele ditado popular? Matou 2 coelhos em uma tacada só? É esse. Eu estou brigando com vocês porque vocês não acreditaram na profecia, nem nas minhas palavras, e eu estou brigando com vocês porque vocês não acreditaram na profecia, nas minhas palavras e na palavra das mulheres. Entendo. Tomou e foi bem dado. Só um comentário, uma reflexão minha. Talvez mostra também que nós temos que ter tolerante. Porque, por exemplo, tem uma pessoa aqui no Brasil, no mundo, não acredita em Deus. Parece uma graça de Deus de acreditar, né? Porque você pensa, até os discípulos não acreditaram, né? Então, às vezes a gente julga uma pessoa que não acredita em Deus também para ser mais tolerante, né? É uma reflexão, não sei se você entende. A Bíblia fala assim, é de fundamental importância que aquele que se aproxime de Deus acredite que ele exista. Paulo vai trabalhar isso. Só que tem um detalhe. Se eu não conheço você, eu não vou me aproximar de você. Se eu não me aproximar de você, eu não vou acreditar em você porque eu não te conheço. É uma via de mão dupla.
Então, a partir desse momento, Deus ele acaba se manifestando. E aí tem as aparições, ele se apareceu para a mulher, contou, alguém está contando testemunho. Eu tenho que acreditar em alguém. Por quê? Porque é comum do ser humano hoje desacreditar das pessoas. Aliás, Xavier, está todo mundo desacreditado de tudo. Sim, nós temos que ser tolerantes e tentar de alguma forma não massiva, não dolorosa, não agressiva e paciente, mostrar com amor, carinho e atenção quem é Deus e acreditar que o fato de alguém que não acredita, que não conhece, não tem obrigação, a gente fala com carinho e amor e o papel do convencimento é do Espírito Santo. A gente anuncia Sim. e o Espírito Santo convence. Sim. E sempre tem uma esperança, né? Porque Sempre. o Tomé, Santo Tomé, Sempre, para as católicas, sempre tem. é muito famosa, a gente usa até em português, em francês. Sim. Esse é um Santo Tomé, porque ele precisa sempre... E somos bastante hoje em dia assim, né? Eu preciso ver para crer, né? Mas um dia o Espírito Santo trabalha E é bom isso, porque assim, acaba sendo um desafio. Fica mais fácil, acreditei, tudo bem. E tem gente que não acredita com o coração. Acreditar com o coração é diferente. Gera a fé, a transformação. Mas aí quando Deus se manifesta, aí a pessoa começa a crer. Tá. E minha última pergunta desse primeira parte, diz no versículo 16, para ser salvo é preciso crer e ser batizado. Não é em grego ok, mas vai depender do texto original, né? Em grego ok é i. E, então, minha pergunta, o batismo é essencial para a salvação? Se a gente ler essa tradução, ou talvez, como falo, pode ser um problema de grego, né? Já a gente prepara essa segunda parte, falando do grego e do manuscrito, que é muito interessante, mais complexa, né? Eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, aproveitar esse espaço aqui, esse convite. Eu tenho 2 programas que eu fiz um debate com o pastor Roberto Curvinel. Um abraço ao meu amigo pastor Roberto Curvinel. O programa Vejam Só. E a gente trabalha esse tema de forma exaustiva. Para você pegar a ideia como um todo, 2 programas, eu peço para você, pr.paulohenrique, o meu canal no YouTube, pr.paulohenrique. Respondendo a pergunta, Xavier, a igreja cristã sempre entendeu que o batismo em águas faz parte do processo na salvação. Você acredita com o seu coração, confessa com a sua boca, e a partir dali, quando você estiver apto, você passa pelo batismo em águas e começa a fazer parte, então... Como um símbolo, né? Como um testemunho, exatamente, né? um testemunho público e tudo Isso mais. é a ortodoxia evangélica, mas não significa que a gente pode ser salvo. Não, sim. Eu falo de uma maneira que a igreja sempre entendeu, uma ala. Não é que talvez eu defenda ou que não defenda, mas que a igreja, boa parte da ortodoxia defende assim. Então esse texto de Marcos capítulo 16, versículo de número 19 e 20 ali, sempre foi entendido para boa parte da igreja, parte ortodoxa, que o batismo ele é essencial para a salvação. Já nos últimos 20 anos da igreja cristã, tem uma ala nova, e muitos adeptos dela têm crescido, dizendo que esse batismo não pode ser o batismo em águas, porque o jovem, o ladrão da cruz, por exemplo, não foi batizado, mas Jesus disse que no mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Então as pessoas começaram a questionar, mas se tiver alguém no hospital que não conseguir aceitar Jesus no evangelismo, não será salvo porque não foi batizado em águas? Entendo. Não. A ideia é o seguinte, o ladrão da cruz, ele conhecia muito bem as escrituras, conhecia muito bem Jesus e cria em Jesus. Então, a partir dessa análise, alguns especialistas, alguns entendedores, alguns intérpretes vão dizer que esse batismo é quando você é enxertado no corpo de Cristo. Né? Você é enxertado na videira, você crê, mas está impossibilitado de alguma coisa que não deixa você batizar. Uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que está no estado terminal, uma pessoa que está presa e não tem condições ali, hoje em dia ainda tem um pouco mais de flexibilidade. Se essa pessoa creu, se essa pessoa confessou e aí ela está no último estágio, é claro que, de novo, a salvação pertence a Deus. E não vai ser a água sem condições que vai deixar essa pessoa fora do reino. Se tiver oportunidade, batiza. Inclusive, eu queria deixar um ponto meu, que é uma visão minha. Eu não sou a favor do batismo por aspersão, porque a Bíblia fala de imergir e submergir. Mas a Bíblia fala que tem que batizar. Não, se a pessoa não tiver condições, não é a água jogada aqui na cabeça que vai fazer a diferença. Qual a diferença de jogar um pouquinho de água para simbolizar
e se não é no modelo bíblico, e qual a diferença da pessoa falar eu creio, e você vê a vantagem ali, ela descansar e Jesus receber no coração. Então, assim, existem essas duas linhas, junto com Mateus capítulo 28, que vai falar assim, e portanto vão, façam discípulos em meu nome, ensinando tudo que eu vos ordenei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Se tiver oportunidade, batiza. Se não tiver oportunidade, prega o evangelho e Deus vai julgar se a pessoa está enxertada no corpo ou não. Obrigado, Paulo. Agora vamos nessa segunda parte, tão esperada, né? E vamos falar sobre o cânone bíblico, né? Primeiro, o que é o cânone bíblico? Só para ver, né? A Bíblia que tenho aqui inteira, né? Quando a gente fala de cânon ou canone, essa expressão vem do hebraico, na verdade, kaner, que era utilizado uma vara de medir como padrão de medida. Fala assim, hoje em dia vou popularizar, o cabelo na régua é o cabelo no padrão, é o cabelo estruturado. Então essa expressão era utilizada, aparece no livro de Ezequiel, como uma vara de medir para indicar o padrão que se tinha. Quando se fala de canone ou cânon bíblico, fala então dos livros que foram escolhidos através de concílios, através de reuniões, dados então livros base estrutural válidos, chamados de livros canônicos, livros inspirados por Deus para compor o cânon sagrado. É claro, existiam outros cânos que tinham outras bases, mas que não eram cânos sagrados. Aí a gente vai falar de expressões deuterocanônicas, pseudepígrafes, alguns vão utilizar espúrio, que talvez seria uma expressão um pouquinho mais forte, mas então cânon seria o texto padrão ou o texto que foi padronizado. Sim, porque se eu, por exemplo, eu falo isso porque, por exemplo, na Bíblia, aqui estou no capítulo 16, imagino que você muitas vezes fica surpreso que o versículo 9 a 20, em algumas traduções em português, fica entre parênteses, o colchete. Então, minha pergunta agora é o que acontece aqui, né? Porque os versos 9 a 20 são encontrados em vários manuscritos, né? Que vamos lembrar que o Novo Testamento é escrito em grego, quase 100% em grego, mas está faltando outro, especialmente nos dois principais manuscritos completos do Novo Testamento. Então eu quero mais explicação aqui sobre o que aconteceu. Muito boa essa pergunta, Xavier. Inclusive, para quem gosta dessa ala, manuscritologia, papirologia, bibliologia 2, crítica textual, toda essa área é uma área mais sofisticada da teologia, da interpretação, da exegese. Claro que não é hermenêutica, porque não está lidando com o texto, e sim a historicidade do texto. Eu tenho algumas anotações importantes para fazer até citação para você. Quando a gente vai falar do versículo 9 até o verso de número 20, 4 visões, 4 alas são defendidas pelos pais da igreja. Quando a gente pega aí as duas últimas versões, elas vão ser ausentes nos manuscritos mais antigos. E em 2 códex, nós temos então o Códex Bobiense em latim, e aí também nós temos os manuscritos siríacos e sinaítico. Em cerca de 100 manuscritos armênios e também em 2 antigos manuscritos geórgicos que foram datados provavelmente em 897 depois de Cristo e 913. Alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria e Orígenes, eles demonstram não ter acesso a esse final de Marcos. Então, quando você pega do versículo 9 até o verso de número 20, eles não tiveram acesso a esse texto. Então, é bem provável que essa circulação nesse período desses pais da igreja não fosse um texto comum. Depois nós temos também Eusébio de Cesareia e Jerônimo. Para esses dois, eles atestam que parecia que quase todas as cópias gregas de Marcos mais antigos que eles conhecessem também não apareciam do verso de número 9 até o verso de número 20. Porém,
alguns manuscritos muito antigos traziam notas de escribas para quando você pega notas, né, você pega ali aquele texto na lateral, alguns técnicos vão fazer algum tipo de pontuação um pouco mais técnica. Eles apontam assim, ele descreve assim, Xavier, esse texto não faz parte do texto original. Esse texto não faz parte dos manuscritos mais antigos. E aí você percebe uma honestidade do escriba quando ele atesta que aquele texto não fazia parte dos textos um pouquinho mais antigos. E aí eu queria até pontuar 4 manuscritos gregos do 7º, 8º e 9º século depois de Cristo em latim, nas margens do siríaco do Heracliano, e vários manuscritos saídicos e boátricos e alguns etíopes continham após o verso de número 8. Então, a gente tem uma ala que entende que aparece o texto, parte A e parte B, que ele deve ser recebido como texto de origem porque ele aparece, e outros que circulavam que dizem que o texto não deve ser utilizado porque ele não aparece. Eu entendo aqui que seria uma questão de escolha. Se você vai escolher o manuscrito A, então você vai ter esse texto. E se você escolher o manuscrito B, você vai ter esse texto. É uma questão de familiaridade. Vai ficar difícil você falar assim, é verdadeiro ou falso? Fica um pouco mais complicado, porque você tem documento para atestar que aparecia, próximo daquele período, e você tem documento para dizer que não aparecia. Fica a caráter de escolha. Entendo. Agora tem 2 códex, o códex, que são muito importantes, até aparece na mídia, né? São códex sinaíticos, e aqui eu vou mostrar, aqui na câmera, né? Aqui temos o monastério de Santa Catarina, né? Que agora está no Egito. No Instagram do programa, mostrar alguma informação, onde fica, né? É muito bonito, né? E aqui é o alemão, né? Do século XIX, que descobriu isso. Os manuscritos que estavam escondidos nesse monastério. E aqui temos o texto, todo letra capítulo, sem espaço, pode comentar depois, né? Então, eu quero dizer, temos esse manuscrito sinaíticos, né? Porque a gente joga os latinos do Sinaí, né? Deserto do Sinaí, e o manuscrito vatínicos do Vaticano, né? Onde fica o Papa, a Igreja Católica. E os 2 manuscritos são em grego, escrito em letra capítula, sem espaço. Uncial. Boa. E também são do século III, o 4. E quase total, né? Tem inteiro do Novo Testamento, né? A gente fica aqui só no Novo Testamento, você não complica se eu começar a falar do Antigo Testamento. Por que, na sua opinião, esses 2 manuscritos são tão importantes na teologia? Porque você menciona outro, né? Então, talvez tenha um exagero a dar tanta importância a esses 2 manuscritos, né? Eu acho interessante, Xavier, porque quando você pega o Codex Vaticanus, e você pega hoje ele na biblioteca do Vaticano, para você que está acompanhando agora, para entender, funciona assim. Antigamente, antes do livro impresso, como você vê esse livro, chegar até você, a forma de escrita, ela, claro, isso aqui já é muito avançado para o período, mas anterior à imprensa, né? Que vai surgir lá com Gutenberg e tudo mais, essa história você sabe, normalmente os estudantes de teologia aprendem isso no primeiro 1400, ano, por aí, né? em teologia, em bibliologia 1, porém, funciona assim, você tinha escrita em papiro, e aí você tem uma planta chamada Cyperus papyrus, inclusive, Xavier vai até mostrar ali para você daqui a pouquinho na tela. Vou mostrar aqui também, aqui o papiro, né, uma planta. E no YouTube tem até vídeo, como fazer um papiro, pode ver, né? A gente não vai explicar, você corta a planta e depois entrelaça, é interessante. Ela tinha um tempo de cura, deixava no sol, depois era passado um verniz para vir a caneta com a tinta, e na verdade não era caneta, era pena, e então tinha a escrita feita à mão. A partir dali, desse momento, isso é chamado, então, você tem muitos fragmentos, ou seja, são partes dos textos que eram escritos, como você vê agora aí. É um fragmento, na sua papiros, tela. né? Esse é um fragmento, tá vendo?
E às vezes você vai achar um aqui no deserto, porque passou 1 milhar de anos, realmente é um pouco difícil para nós se imaginar que hoje tem livro, precisa da força da imaginação, né? Era muito antigo, o trabalho era feito de forma bem artesanal. Então, o papiro era uma folha de papel, da onde vem a expressão papel. Imagina uma folha de sulfite, aí você escreve, acabou a folha, você tem que pegar outra folha. E esses textos começaram então a circular, eles circulavam assim. Depois surgiu então algo que nós vamos chamar de rolo, que é chamado de pergaminho. Por exemplo, quando Jesus chega na sinagoga, ali em Lucas capítulo 4, se não me falha a memória, ele pede o rolo do profeta Isaías. Mais uma vez, o Xavier mostra para você, olha como rolo, é bonito, né? O rolo. E é feito de animais, de pele de animal, isso, né? Exatamente. Parece que é muito mais caro, você falou, preparando É muito mais caro, né? Não era todas as pessoas que tinham condições. Aquele eunuco de Atos capítulo de número 8 tinha um desse. Então você ia transformando o papiro em rolo, e aí você tem o papiro. Quando se fala, voltando já numa forma um pouco mais avantajada, que você pega o côdex. Então é a união, a junção de algo que nós vamos chamar de cânon, que nós falamos anteriormente. É a Bíblia e esse Côdex de Vaticano, né? Ou seja, nós temos a junção da primeira versão grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, né, a LXX, juntamente com o Novo Testamento. Esse texto completo vai surgir por volta do IV século e é um dos textos mais antigos, os dois, que nós temos da Bíblia completa. E é por esse motivo que ele é um texto seguro, que é um texto com bastante qualidade. Ele vem das outras cópias, mas a partir dali então ele começa a ser publicado e ser propagado com essa autoridade do texto completo da Bíblia, sendo ele mais antigo. Porque só para um pouquinho deconstruir, quando a gente pega uma Bíblia, por exemplo, aqui, Nova Almeida Atualizada, né? Uma Bíblia em português. Os tradutores, eles traduzem um texto grego. Só que, como a gente vê, não tem um único manuscrito grego. Tem vários, tem o Códex, que a gente falou, o Sinaítico, o Códex Vatínicos, tem o... Então, deixa aqui uma coisa que não é tão simples, né, pelo tradutor, né, porque ele tem que pegar também as referências dos chama pais da igreja, né? Sim. Você me falou que tem cerca de 100 pais da igreja, e cada um faz anotação, referência. A gente pode construir quase toda a Bíblia com as referências. E tem texto em latim. Então, a pessoa que pega uma tradução grega, tem várias traduções gregas, né? E depois a pergunta, qual das traduções eu vou usar, né? Nos Estados Unidos eles usam não sei de cor, mas isso é até interessante, Xavier. Hoje a gente vai falar de algo chamado de escolha. Qual é o texto que você escolhe? Hoje a gente tem o texto majoritário, você tem o texto majoritário, você tem o texto crítico. Então você vai trabalhar, eu escolho o texto recepto, eu escolho o texto crítico. O que eu vou escolher? O texto majoritário, o texto recepto, o texto crítico. O que eu escolho? Então o texto A, ele tem uma linhagem, ele vai preservar uma tradução. O texto B vai preservar outra tradução. Por exemplo, você pega a NVI, por que a Bíblia é uma só? Pergunta de leigo. Por que a Bíblia é uma só e a gente tem várias traduções? A palavra de Deus não é uma só? Sim, um dos motivos é que você tem o texto recepto e o texto crítico, né? O texto majoritário, você vai... que tipo de texto você escolheu? E aí você tem Constantino Tischendorf, que vai fazer essa análise. Trouxe até para você... Porque, só para completar, tem vários manuscritos, porque a gente tenta ser claro, não é tão simples. Tem vários manuscritos em grego, às vezes em latim. Sim. E eles diferem algum ponto. Um do outro. Então você vai ter que pegar e concentrar e chegar numa unificação do texto grego. Mas isso não é 1 mais 1 igual a 2, né? É 1 mais 1 igual a 2,1, 1,2. E cada desse intelectual, escola, né, do grego, tem uma própria tradução. Você falou, né? Um alemão que a gente mencionou, tem outra, né? Uma coisa que é legal, se você gosta, essa obra da Sociedade Bíblica do Brasil,
Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, Wilson Paroski, essa obra você consegue entender um pouco mais, ampliar os seus horizontes. Para você compreender também essa ideia, Introdução ao Novo Testamento de Kimmel, da Paulus, essa é uma obra quase 800 páginas, para você compreender também um pouco sobre essa questão. E depois aí você tem alguns livros que eu não trouxe aqui, o texto do Antigo Testamento, Origem e Transmissão, o texto do Novo Testamento, de Kurt Aland e Barbara Aland, também da Sociedade Bíblica do Brasil. Você vai ficar por dentro dessa introdução de texto, do que é o texto do manuscrito, do papiro. E esse aqui é a variante textual do Novo Testamento, uma análise do aparato crítico. Mas o que é uma palavra? O que é uma variante textual? No manuscrito A traz, no manuscrito B não traz? Por que oculta, por que não oculta? E é claro, para você chegar nesse patamar aqui, você precisa estar lendo pelo menos já em grego para você ter acesso e ter esses materiais. Sim. E só para ficar claro, você acredita que é os versículos 9 até 20, então deve, na sua visão mais de pastor, deve ficar na Bíblia, como fica e, na verdade, sem parênteses. O que você acha? É interessante, o Xavier, segundo um pai da igreja chamado São Jerônimo, ele fala que o final de Marcos, ele circulava normalmente no quarto século, no manuscrito grego chamado Codex de um Washingtoniano. Então, esse Codex, ele mantinha o texto do versículo 9 até o verso de número 20, tranquilamente no quarto século. Então a gente tem a base de um dos pais da igreja, um dos pais reconhecidos, renomados, que esse texto era um texto que automaticamente já aparecia ali. Para mim, eu fico com a questão da ortodoxia. Se ele aparece, será que nós devemos fazer a leitura no culto ou não, a leitura pública ou não? Se tirar, Xavier, não vai fazer falta, porque nós temos o Mateus 28, é duvidoso. Sim, nós verdade. temos, então, a doutrina de Paulo. Tudo isso não vai comprometer a doutrina da igreja, a base da igreja, os pilares da igreja. Por quê? Porque, por exemplo, quem crê em meu nome, quem crê e for batizado será salvo. Falarão novas línguas. Continua a ideia da língua estranha, mas de onde surgiu a heresia e tal, não sei o quê. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 13. Expulsarão demônios, continua numa parte da igreja, que você continua expulsando demônio em nome de Jesus, não é? E se beber alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum, não é para ninguém sair por aí tomando veneno, mas a gente tem testemunho na igreja de pessoas que têm livramento de várias coisas já e não morreu, cumprindo essa palavra. Então eu acho salutar, mantemos como sendo a palavra de Deus, foi feita a análise, está no cânon e a gente deve preservar. Sim. E como você falou, né, também o Konstantin von Tischendorf, né, que descobriu o manuscrito no Sinai, deserto, o Codex Sinaíticos, ele fala que não muda a teologia, né? Você pode tirar, mas é verdade que não vai mudar. Porque a gente não vira refém, né? Não vira refém, porque em Mateus também tá muito claro sobre o final. Então aqui a gente termina... A igreja está bem documentada, né? Sim, a gente termina essa segunda parte dos manuscritos, tudo. E para terminar, eu quero fazer uma última pergunta, comentário também do Daniel Arnold, e você depois pode concluir todo esse que a gente falou sobre Marcos. E no Evangelho de Marcos, né, no último versículo, com base nesse longo final que a gente acerta nos dois, Marcos termina seu evangelho com o retorno de Jesus ao céu. Um final lindo, fala o Daniel Arnold, que se encaixa muito bem com o batismo no início do evangelho, no capítulo 1. Jesus desce à terra e depois sobe novamente ao lado de Deus, ele se senta à direita de Deus, né? É legal porque ele é como uma boa história, começa, desce, o sol, e depois volta, né? O que você acha também desse final? Eu acho um final muito harmonioso com aquilo que tá sendo retratado em Apocalipse. Você pega uma visão de João na ilha de Patmos, ele vê
Jesus à destra da majestade. Isso também aconteceu na conversão de Estevão, ali em Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, na conversão de Paulo, na verdade na morte do Estevão, perdão, ele vê os céus abertos e Jesus à destra da majestade. Então essa questão, na verdade, faz parte da teologia, mais um dos motivos de não ser um acréscimo, porque tem essa visão teológica no Novo Testamento, de Jesus estar à destra da majestade. A gente vê um trono, o cordeiro ao lado do trono da majestade, né? Então a gente vê ali tronos. Então tudo isso coaduna, tem uma harmonia muito grande. Eu acho muito bonito, porque a ascensão de Jesus aos céus significa que ele sempre esteve no trono, controlando todas as coisas, e que o trono dele sempre estava reservado para depois que ele realizasse o seu ministério aqui. Para mim, o final de Marcos não poderia ser finalizado de uma forma diferente. Jesus está nos céus, sentado no trono, demonstra o seu triunfo com o seu ministério aqui na terra. E no prólogo de João, né, que eu gosto de mencionar, né, o Jesus será também ao início, né? Sim. Então, o início, o final, né? E para, enfim, terminar, o que você acha de Marcos? A gente já comentou um pouquinho que é um evangelho, talvez mais você falou, objetivo, um evangelho, posso falar, honesto, seu trabalho um pouquinho no papel do jornalismo. É um evangelho também que eu acho interessante para um cristão novo ler, né? Um bom resumo, né? Talvez não é o evangelho que eu prefiro no sentido de Mateus, o de João, que tem muita teologia, mas é importante de ler o Marcos, né, para ter um bom resumo da vida de Jesus. Sim. Eu acho um evangelho fantástico. Se você tiver a oportunidade, se você nunca leu, leia. E depois que você lê 2 vezes, 3, comece a pegar os pontos de referência, fazer uma comparação. Todo cristão, toda pessoa que deseja conhecer um pouco mais Jesus vai entender essa mente fantástica do evangelista Marcos, que traz as suas particularidades, a sua forma de analisar. Para mim é um prazer ter discursado e ter trabalhado tudo isso. Aqui sai outro livro, né? Só tudo isso que a gente trabalhou aqui sai um conteúdo, um material profundo. Eu acho fantástico. Eu queria também te agradecer, Xavier, por essa oportunidade que você me deu de trabalhar assim todos esses programas, né? Existem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas aprove a Deus essa oportunidade. Eu agradeço você também, porque sem a sua audiência, sem você curtindo, comentando, compartilhando, nós não estaríamos aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, Xavier, louvo a Deus pelo Fórum de Teologia BR e quero que minha oração, meu desejo e meu contributo para que esse trabalho continue crescendo e chegando a patamares mais elevados. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Paulo, Pastor Paulo. Também quero agradecer o Daniel Arnold, né, que escreveu um livro muito lindo em francês, ainda não tem tradução em português, mas muitas das perguntas eu trabalhei esse livro de quase 500 páginas. E então, obrigado por nos ter acompanhado durante algum mês sobre Marcos, né? Sinta-se à vontade para assistir os outros episódios, né, que eu vou colocar lá no YouTube. Só pode ver onde está escrito Marcos, está tudo bem estruturado. E até breve para falar de outro aspecto da Bíblia. Obrigado. Tchau, tchau.